Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso desafio Um Passo por Dia. E hoje vou ensinar para vocês a minha ferramenta preferida de agendamento de compromissos. É o meu Google Agenda. O Google Agenda é uma ferramenta que desde que eu comecei a usar, desde que eu iniciei os meus processos de mentoria de produtividade, eu comecei a passar eles para os meus clientes, comecei a ensinar a utilização deles e fez muita diferença na vida de muitos clientes, fez muita diferença na minha vida. E o Google Agenda é assim, hoje eu não me vejo sem usar o Google Agenda e não entendo como alguém ainda pode não usar. Porque o Google Agenda, ele dá facilidade de que você não precisa se lembrar de carregar a agenda para cima e para baixo. Você não corre o risco de perder, porque ele fica sincronizando o tempo todo com a sua conta do Google. Então, onde você estiver, se você tiver acesso à internet, puder acessar a sua conta do Google no computador, no celular, de algum outro celular, você vai ter acesso à sua conta, ao seu Google Agenda. Se você perder o seu celular, se roubarem o seu celular, a partir do momento que você se conectar ao novo celular, inserir a sua conta de Gmail, conta do Google, ele vai já sincronizar prontinha como que ela estava antes de você perder o seu aparelho. E fora as facilidades de incluir lembretes, notificações, né, alarmes dos compromissos. E a minha funcionalidade preferida do Google Agenda é que você pode marcar eventos recorrentes. Então, como eu atendo os meus clientes, alguns são semanais, outros são quinzenais, eu faço o agendamento e eu programo ali, que eu quero que ele me lembre, que ele agende aquele compromisso a cada uma semana no mesmo dia, ou a cada 2 semanas, sempre naquele mesmo dia, ou se eu quero que ele marque todos os dias no mesmo horário, ou se eu quero que ele marque só segunda, quarta e sexta naquele horário. Ele é muito flexível mesmo. Então, hoje eu não me imagino nunca mais usando uma agenda de papel, não para agendar compromissos. Para outras utilidades, sim, mas não para essa, tá? Eu gosto de usar papel também, gosto de usar o papel no momento do planejamento, principalmente, né, no planejamento macro, novos projetos, eu adoro usar o papel. Mas na hora de agendar compromissos, eu acho o Google Agenda indispensável, ele é fundamental. E fora que o Google Agenda ele te dá uma visão de como que está a sua rotina. Você consegue ver claramente quanto de tempo vazio tem no seu dia para você incluir novas atividades ou simplesmente deixar aqueles espaços vagos, caso aconteça algum imprevisto, caso você precise de mais tempo na sua agenda. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu criando uma conta do Google, um Google Agenda do zero. Vou compartilhar aqui para vocês. Eu criei uma nova conta só para mostrar para vocês. Criei uma nova conta de Gmail. Então, aqui, eu estou na página principal do Google. Meu computador está conectado a essa conta aqui, que eu criei. E você vai vir aqui, ó, nesses pontinhos aqui, que vai mostrar os aplicativos do Google. E vai vir na agenda. Minha agenda nova está em branco, porque a conta nova, agenda nova. E eu quero montar com vocês para vocês começarem a entender como usar e quais são as funcionalidades, tá? Então, vou usar o exemplo aqui de um evento recorrente, tá? Como eu marco um evento recorrente? Então, vou colocar aqui, ó. Só para lembrar também assim, gente, eu não uso o agendamento, não uso o Google Agenda no computador. É muito difícil usar para agendar alguma coisa, porque eu estou sempre com o celular na mão, então quando eu preciso agendar alguma coisa, eu pego o celular e agendo no celular. E eu acho mais prático também. Eu uso a agenda no computador quando eu preciso só ter uma visão mais ampla, alguma coisa assim que eu estou
dando uma olhada assim, mas é bem difícil usar a agenda no computador, tá? Mas eu vou usar aqui porque eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar aqui com vocês como que eu faço, tá? Então, hoje, né, dia 6 de janeiro de 2020, eu vou começar a montar a minha agenda de 2020. Vamos dar esse exemplo. Então, vamos dizer que eu vou aqui treinar todos os dias, de segunda a sexta, eu vou treinar das 6 às 7 da manhã. Então, eu vou colocar aqui, ó, das 6 às 7 da manhã, treino. Então, eu vou clicar aqui nesse quadradinho. Ele veio para 6h30. 6 horas. Eu vou adicionar título. Treino. Das 6 às 7. Só que eu quero colocar mais coisas aqui, porque eu quero que ele se repita. Então, eu vou em mais opções. Quero só marcar o compromisso. Aqui em cima, ó, ele tá para não repetir. Então, eu vou clicar. Eu não quero nem que ele se repita todo dia, porque aqui no meu planejamento não vou fazer sábado e domingo, nem que seja semanal, né? Não vou treinar uma vez na semana só. E nem que seja mensal, muito menos isso, né? Anual, então, nem se fala. Então, eu vou onde? Eu vou em personalizar. Em personalizar, você vai encontrar essas opções aqui. Eu vou dar um exemplo de cada para vocês verem a diferença de um e outro compromisso dentro do Google Agenda. Então, aqui, ele tá para se repetir dentro da semana, e você percebe que ele tem ali os dias da semana para você marcar qual dia da semana você quer executar aquela atividade. Então, lembra que eu falei, né? O meu treino vai ser de segunda a sexta-feira, toda semana. Então, eu vou marcar aqui, ó. Já tá marcado na segunda, porque hoje é segunda, então ele já abriu a agenda na segunda, né? Então, vai marcar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí ele vai dar essa opção aqui embaixo também, ó, de parar de marcar esses agendamentos a partir de tal data, né? Então, assim, ó, terminar essa recorrência nunca, eu sempre deixo nunca, em tal data. Então, assim, eu quero treinar por 6 meses, então até 30 de junho eu quero que o Google Agenda não marque mais esses eventos para mim. E tem a pós também, ó. Então, eu vou me comprometer que eu vou treinar por 90 dias. São 90 treinos, né? 90 ocorrências. Vou colocar 90. Depois de 90 compromissos agendados, ele vai parar de marcar para mim. Mas eu sempre deixo aqui, ó, nunca. Nunca pare de marcar. Vou concluir. Aí aqui tem assim, ó, tem adicionar um local. Esse adicionar local eu nunca uso, mas uma vez, por curiosidade, eu usei e eu achei bem legal. Mas eu não uso, tá? Por que eu achei bem legal isso aqui, ó? Principalmente para quem tem problema com o horário, com sair de casa em cima da hora e se atrasar, isso é uma opção bem legal. Porque quando você adiciona o local, o que vai acontecer? O Google, ele vai te avisar a hora que você tem que sair para você não chegar atrasado naquele compromisso. Então, se eu colocar aqui no local o endereço da minha academia, e eu coloquei aqui o treino 6 horas da manhã, quando for mais ou menos assim, ó, 10 para 6, o Google vai me mandar uma notificação, vai falar assim, Sandra, saia em 5 minutos para não chegar atrasado. Então, ele vai me avisar alguns minutos antes de eu sair de casa, para que na hora de sair, eu saia no horário certo, chegue no horário certo lá. Ele vai calcular o trânsito para mim. Achei bem legal isso aqui. Só que eu já agendo meus compromissos com espaço de tempo para chegar na hora certa. Então, para mim não faz muito sentido utilizar isso.
Aqui tem as notificações, ó. Os meus também não tem, então sempre remova a notificação, mas você pode colocar aqui, ó, para te notificar em 10, vou digitar aqui, 10 minutos antes de lembrar do compromisso, ou 1 hora antes, então 60 minutos antes, eu deixo sempre, porque eu sempre estou de olho na minha agenda para saber qual é o próximo compromisso, né? E aqui eu sempre mudo aqui, ó, essa corzinha. Então, cor de treino para mim é sempre esse laranja, essa cor de tangerina. E quando você abre a agenda depois de tudo agendadinho, você consegue ter um visual mais legal e entender já de cara que tipo de compromisso você tem na agenda naquele dia, tá? E eu vou salvar. É isso aqui. Vou salvar. Ó, como a conta é nova aqui do Google, ele tá querendo configurar coisas para mim. Então ele já marcou, ó que legal, ó. Marcou de segunda a sexta meu treino. E aí eu quero marcar algo que seja semanal. Então vou colocar aqui minha massagem. Massagem toda segunda. Massagem às 8h30 da manhã. Dura 1 hora, vai até 9h30. Então vou de novo, eu sempre vou em mais opções. Eu tiro as notificações. Eu deixo na cor rosinha claro, que é a minha cor de compromissos pessoais. E aqui em não se repete, eu vou colocar repete semanal. Então, toda segunda ele vai marcar para mim. Marquei, viu? E aí eu quero agora um compromisso que se repita a cada 15 dias. Então, eu tenho um cliente que eu atendo ele toda terça às 8 da manhã. Eu quero toda terça não, terça a cada 15 dias eu atendo esse cliente. Então, vou colocar cliente aqui, José, eu atendo o José, vou em mais opções. E aí, como que eu vou colocar aqui, ó, em lugar de não se repete, eu vou vir em personalizar. Só que a cada 1 semana, eu vou colocar 2 semanas. Sempre na terça. E vou concluir. Se eu quiser marcar algo que se repita terça e quinta a cada 2 semanas, eu só vou marcar aqui, ó, terça e quinta a cada 2 semanas. Mas como seria o caso de um cliente, marco só terça a cada 2 semanas. Meu compromisso padrão é sempre... ele não tá aqui porque a conta é nova. A cor padrão sempre vai ser essa aqui, azul. Quando vocês criarem, depois vocês podem configurar para ter outra cor, tá? O meu é rosa choque. Vou salvar. Então, ele marcou para mim nessa semana. Na semana que vem não tá marcado e na outra tá. É esse aqui o benefício do Google Agenda. Se você tem uma agenda de papel, você tem que ficar lá marcando. Marca tal semana, pula 15 dias, marca de novo, pula 15 dias, marca de novo. Se você vai marcar algo a longo prazo e você não marcou na agenda, você vai correr o sério risco, um grande risco, de marcar o compromisso na mesma data, no mesmo horário que você já tinha outro compromisso, porque você não marcou até o final lá na agenda. E o Google não tem esse problema. Só que aí, quer ver? Eu vou pular aqui. Meus clientes, meus atendimentos, mentorias individuais duram em média 3 meses. Então, se eu comecei a atender o José aqui no dia 7, eu vou, no dia 7 de janeiro, vou pular janeiro, fevereiro, março, abril. Lá por dia 7 de abril vai ser a última, aqui não foi. Dia 31 de março seria a última sessão do José. Então, a partir do dia 7, ele já não tem mais sessão com o José, ele está marcado aqui no dia 14 ainda, porque o Google não entende que acabou o processo do cliente. Eu simplesmente vou vir aqui, clicar com o botão direito, excluir, e ele vai me dar essas opções aqui, ó. Eu quero excluir só esse evento, eu quero excluir os eventos seguintes. Os eventos seguintes. Então, ele desmarcou tudo na minha agenda a partir daquela data. Então, eu sei que a partir daquela data eu posso marcar outros compromissos na terça, às 8 da manhã, porque eu não vou ter mais o José. Então, sempre que eu marco um evento recorrente na minha agenda, quando é nesses casos de clientes, eu sempre vou lá, calculo mais ou menos uma ou 2 semanas a mais no prazo e desmarco todos aqueles compromissos à frente da data que eu já vou ter acabado com o cliente. Assim, eu me
permito marcar compromissos a partir daquela data, porque eu sei que eu não tenho mais clientes, entendeu? E aí você vai sempre agendando assim. Então, eu tenho uma regra que é assim, marcou um compromisso, abre o Google Agenda e agenda do Google Agenda. O que não está na minha agenda não existe. Eu não me dou o trabalho de ficar me lembrando do que eu tenho que fazer tal dia, tal outro dia, que eu tenho que fazer amanhã, o que eu não tenho que fazer. Porque eu posso pegar a agenda e abrir e olhar aquilo. Então, eu esvazio muito a minha mente de coisas que eu não preciso lembrar. E eu economizo muita energia mental com isso, tá? E ou, se você, né, não tem o hábito de usar, fique ciente de que isso aqui é um hábito para ser inserido na sua rotina. Você vai ter que tirar um tempo para colocar todos os seus compromissos aqui e depois de manter você incluindo compromissos assim que eles vão surgindo. E de olhar. Então, assim, alguns clientes às vezes me falam, mas tem lembrete? Ele vai me lembrar do que eu tenho que fazer? A intenção não é que a agenda fique te lembrando o tempo todo do que você tem que fazer. A intenção é que você foque no que você tem que fazer naquele momento e que você saiba sempre qual é a próxima atividade a ser feita, o que vai ser feito naquele dia, que você esteja em contato com a sua agenda, que você esteja com a sua agenda ali aberta, entendeu? Que seja um hábito para você, não que o aparelho fique te lembrando do que tem, o que não tem que ser feito. Ao invés de você buscar na sua memória o que você tem que fazer daqui a pouco, vai estar ali agendado. E, como eu sempre sugiro, faça uma revisão dos seus compromissos do dia seguinte antes de dormir. Então, antes de dormir, abre o seu Google Agenda, vê quais vão ser todos os compromissos. Vê quais recursos você vai precisar, deixa preparado o que tem que ser preparado. Prepara as roupas que você vai ter que usar na manhã seguinte, no dia seguinte, deixa tudo pronto. No outro dia você só executa, você só faz aquilo que tem que ser feito naquele dia, porque já está tudo pronto, tá bom? Então, nos celulares que são Android, o Google Agenda já vem instalado. No iPhone, geralmente tem que baixar, nos clientes que eu atendi, geralmente não tinham o Google Agenda, então precisa ser feito o download, é gratuito. Só conectar com uma conta de Gmail, tá? E eu espero, de coração, que você adote esse hábito de ter a sua agenda, a sua rotina organizada, tá? Porque isso dá muita diferença realmente nos seus hábitos. E como você vai percebendo aqui, o Google Agenda permite que você tenha um visual, sabe? Do que tem para acontecer no seu dia. E os espaços vagos, então aqui, ó, se eu vou treinar das 6 às 7, eu tenho 1h30 livre até o próximo compromisso. Se esse compromisso eu reagendei ele para 1 hora mais tarde, eu venho e arrasto, ó. Entendeu? Vou mudar quanto? Vou mudar só esse evento ou vou mudar todos os eventos seguintes? Vou mudar só esse. Então, já reagendei aqui. E você vai se movimentando dentro da agenda, reagendando horários. E parece óbvio isso, mas quando uma pessoa não tem clareza do planejamento semanal e diário, ela tem a ilusão de que ela pode fazer mais de uma coisa naquele mesmo horário. Tem pessoas que marcam 2 coisas no mesmo horário e acreditam fielmente que elas vão cumprir com os 2 compromissos. E se você marcar 2 compromissos juntos aqui no Google Agenda, ele já vai mostrar aqui, ó. Seu horário está dividido com 2 compromissos. Então, você vai ter que desmarcar, você não vai poder estar junto nos 2, né? Então, o Google Agenda permite que você vai ter essa visão da sua rotina, sabe? Do que é possível, do que não é possível agendar. De em qual horário eu vou incluir uma nova atividade. Qual horário? Então, qual horário eu realmente tenho livre aqui para incluir essa nova atividade? Você vai começando a ser mais realista no seu planejamento diário, semanal e mensal, tá bom? Quando eu vou montar para o cliente um planejamento de rotina, o que eu faço? Eu não monto direto no Google Agenda. Eu monto num plannerzinho semanal e vou escrevendo ali, porque daí eu posso ir apagando, reescrevendo. Depois que está montado no planejamento semanal, aí eu monto no Google Agenda, porque daí eu só lanço aqui.
Mas o planejamento inicial eu faço num plannerzinho, num planejador semanal. Porque aí eu vou reajustando até a gente chegar na rotina ideal e eu poder lançar no Google Agenda para o cliente. Então, eu sugiro que você faça o mesmo. Não comece utilizando já o Google Agenda. Comece planejando no papel mesmo, entendendo qual rotina você quer construir. Você quer ter mais tempo para fazer o quê? Qual vai ser a prioridade do seu dia? Em quais horários você vai fazer quais coisas, quais hábitos? Depois de entender isso, você faz o seu planejamento semanal e depois, por último, você lança no Google Agenda, senão você vai se atrapalhar no processo, tá bom? E depois você só segue administrando essa agenda do Google. Só que vai acontecer no meio do caminho de você, sei lá, sofrer uma reviravolta na sua rotina e ela mudar completamente. Às vezes, com um cliente novo que fecha um contrato, minha rotina já tem que ser toda reajustada. Então, eu paro, volto para o papel, reajusto tudo no papel, desmarco os compromissos no Google Agenda e lanço todos os novos compromissos. E vou remanejando. Então, não tem problema mudar. A intenção é que você tenha autonomia de mudar sempre que necessário, porque você já sabe usar a ferramenta, tá bom? Então, nesse finalzinho da primeira segunda-feira do ano, eu deixo esse desafio aqui com você, tá? De fazer o planejamento de como vai ser a sua rotina semanal. Você quer ter mais tempo para fazer o quê? Onde você vai encaixar os novos hábitos que você quer praticar nesse ano? Aquele um passo por dia vai ser encaixado em qual momento do seu dia? Depois que você faça essa parte no papel, que você inclua no seu Google Agenda, tá bom? E eu vou estar aqui te esperando para tirar todas as suas dúvidas sobre o Google Agenda e te ajudar a construir essa rotina muito mais produtiva para o seu ano de 2020, tá bom? Ó, um beijão para você, fica com Deus e até amanhã, tá? Tchau, tchau. E te espero lá no direct do Instagram para a gente conversar.